queria acrescentar aqui para a Neide, que fez a pergunta sobre alguma dica. A dica é o livro do Meirelles, o como Estudar para passar em concurso. concurso, como estudar para concurso. É uma dica, é uma boa dica para você, porque sem querer fazer qualquer botar azeitona na empada, ou ter algum tipo de viés aqui, porque é muito meu amigo, mas o livro dele realmente é muito bom e tem realmente dicas muito boas para quem quer estudar, porque ele fala não apenas da parte emocional, de incentivo, como tem ali também dicas para você preparar a sua estratégia, de como que você monta a sua agenda para estudar, então vale a pena, né? A pergunta que eu queria direcionar, você até respondeu para várias pessoas, já respondeu antes, já deu outras respostas, mas é o seguinte, aquele cara que não acredita em concurso, sabe? Aquele cara que pensa assim, não é para mim, eu não vou conseguir, é muito difícil, são cartas marcadas, a relação, você falou já da relação candidato-vaga, e aí se você puder falar dessa parte aí da tua experiência também, dos exemplos que a gente sabe de pessoas que contra todas as dificuldades passaram e têm histórias de sucesso fantásticas. Vamos lá? Lessa, primeiro, obrigado aí. O nome do meu livro é Como Estudar para Concurso, a editora Juspodium. Obrigado aí pelo jabá. Tá? Realmente é um livro desde 2011 que eu já tenho. E vamos lá. Assim, principalmente o pessoal mais velho tem aquela coisa assim, concurso é carta marcada, porque realmente antigamente tinha muito concurso que tinha muita roubalheira mesmo, né? Mas assim, isso realmente está muito difícil. Quando aparece isso, quando tem alguma coisa que seja, aparece no Jornal Nacional. Qual foi a última, nos jornais, digamos, qual foi a última vez que você viu isso? Entendeu? Assim, é raro acontecer. Hoje em dia é muito raro acontecer, porque há muita vigilância, são diversos. As bancas, as maiores bancas, que você ainda pode ver algum concursinho bem pequeno, de alguma banca. Até para explicar, a banca são aqueles órgãos que fazem as provas. Hoje em dia no Brasil você tem centenas de bancas. Tem uma meia dúzia que dominam os maiores concursos. Se uma banca passa por se é descoberta uma fraude nela, são muitos milhões de prejuízo para aquela banca, muitos e muitos milhões mesmo, porque ela passa os órgãos não a contratarem por um bom tempo. E são bancas gigantescas. Então, assim, o prejuízo é muito grande para você pensar hoje em fraude. Tem também então, assim, concursos normais aí, não pense em fraude. Eu já conheci centenas, talvez milhares de auditores fiscais, por exemplo. Nunca vi ninguém ter uma mera desconfiança de alguém ali e falar, pô, pelo amor de Deus, como é que esse cara entrou aqui e não... pô, não é possível que o cara não sabe, entendeu? Você vê que é gente que estudou mesmo, que conhece professores que estudaram durante os anos, tem suas histórias e tudo mais, e que sabe do que está falando. Então, assim, quanto a essa parte de fraude, desculpe-se para mim isso é desculpa de perdedor. Ou então de alguém que ainda tem uma crença antiga que não existe mais por desconhecimento. Quanto à parte da pessoa ser gênio ou tudo mais, é claro que há pessoas com uma inteligência maior do que as outras, ou que tem uma memória melhor do que as outras, só que são a minoria dos aprovados, mesmo nos concursos mais difíceis. Você tem sempre aquela pessoa assim que tu olha e tu fala, caraca, de onde é esse cara? De outro planeta. Mas são poucos. Eu e o Lessa estudamos na SpaceX numa época que era a nata do concurso brasileiro, um concurso dificílimo e tal, para passar e tal. Tinham lá colegas nossos que eram bem mais inteligentes que a gente, mas 99% era igual a gente, era a galera que tinha que estudar para tirar nota no outro dia, a nota não ia aparecer por osmose, né? Dormindo, não ia sonhar com o gabarito da prova. É assim também em concurso, é você estudar. Vai ter alguém que é um gênio, que às vezes você vai ver assim, um professor, tu fala, caramba, tá vendo, olha esse cara, quando que eu vou passar? Ele é a exceção da exceção, talvez até por isso que ele seja um cara tão de destaque na área. A maioria dos aprovados não. E você não tá vendo ali, aquela senhora com 3 filhos e tal, e foi aprovada dando aula, porque ela não estudou para um dia dar aula, ela quer ter uma vida melhor para os filhos dela, entendeu? Então, assim, ela não vai aparecer no YouTube para você achar que você, que é uma senhora com 3 filhos, não vai passar porque nunca viu uma professora assim. E tem um monte, tá? Eu só tô dando um exemplo esdrúxulo aqui. Então, assim, mas realmente é uma parte de esforço. Eu tenho um canal que até é do dono do curso que eu coordeno, lá do Gran Curso, chama o Canal do Imparável.
é do Gabriel. Toda quinta, às 7h30 da noite, ele tem uma coisa assim que ele fala que é desmistificar isso, né? Toda quinta, às 7h30 da noite, no YouTube, ele entrevista um aprovado e 99% das vezes é cada história que tu olha e tu fala, caramba, semana passada ou retrasada, foi a história assim, de uma trocadora de ônibus que estudava ali naquela mesinha ali do trocador de ônibus e foi aprovada para o concurso pagar agora 8 pau de cara. Entendeu? Então, assim, técnica do judiciário. Toda quinta, já são, sei lá, 100 entrevistas, sei lá, mais de 100 entrevistas, cento e poucas agora, você vai ver lá e você fala, caraca, se essa pessoa passou, cadê minha desculpa? Entendeu? Eu não tenho desculpa, entendeu? Para não estudar. E não são pessoas geniais, são pessoas que se esforçaram. O professor, acho que o mais famoso que a gente tem no Grão, o Aragonê, a história dele é fantástica. Ele vendia cachorro-quente ali na frente do cursinho em Brasília, e foi com muito custo, fez nível médio, faculdade pagando, foi aprovando, hoje ele é juiz do Distrito Federal e um dos melhores professores de Direito Constitucional do Brasil. Um cara que saiu ali de uma da cidade mais pobre que tem ali, satélite ali, de Brasília, ou se eu falar o nome aqui eu vou errar, de um lugar, sei lá, como se fosse quase uma rocinha assim no Rio de Janeiro, e é juiz federal, entendeu? Assim, e ele e os 4 irmãos dele, tá? Os 4 irmãos não são juízes, mas são analistas judiciários, são cargos de ganhar 20 conto, entendeu? De concurso brabo. Todos saíram daquela mesma condição ali e conseguiram. E Canal do Imparável, toda quinta, 7h30 da noite. Vai lá, veja algumas, vai pelos títulos, aqueles mais sofridos, assim, que você achar, que mais você se identificar, dá uma olhada, aí você vai olhar assim e vai falar, caraca, quem sou eu aqui reclamando dos meus problemas? Tem gente que tem problemas muito maiores que os meus. Se você tem saúde, se você tem condição de pagar R$100 por mês numa assinatura, ou menos que isso até, às vezes metade disso, R$50, numa puta assinatura, tá? Que tudo que você não poderia imaginar que existisse na face da Terra há alguns anos. Com tudo lá. E você tem saúde para você estudar, caramba, o resto é desculpa. Não tem porquê. A não ser que não seja... Claro, concurso público não é para todo mundo. Tem gente que não quer, tem gente que gosta de empreender, tem gente que quer trabalhar mesmo numa empresa, sonha em diversas outras coisas na vida. Não é porque, eu fiz e que todo mundo tem que fazer. Mas se tua vida não tá legal, se você não tá dando certo profissionalmente no que você sonhava, e você acredita que tá meio que sem saída e que seria legal você ter um cargo público, por que não? E muitas vezes as pessoas pensam que você passar um concurso é o fim dos seus sonhos. Daquele sonho que você tinha. Muitas vezes ele é um impulsionador dos seus sonhos. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela tinha um ateliê de pintura no Rio e ela não conseguia viver daquilo. 4 filhos, separada, 4 filhos, alguns meses com a conta de luz, com a luz cortada em casa. Ela falou, meu Deus, eu não estou conseguindo viver do meu ateliê de pintura. Ficou uns anos estudando, passou para fiscal da Prefeitura do Rio, excelente remuneração, pôde sustentar muito bem seus filhos e abriu um ateliê de pintura, mas aí ela não vivia, ela não precisava pagar os boletos da vida dela, as escolas dos 4 filhos com o ateliê de pintura, era o momento dela de lazer. Passou a ser seu hobby. Então, assim, muita gente faz isso também, pode ser, na verdade, um impulsionador de um sonho seu. Eu sonho em dar certo numa empresa de não sei o quê. Dependendo do negócio, se você puder ou não conciliar, você vai ter. Eu tenho colega que é dono de restaurante, ele não administra restaurante e tal, mas ajuda, participa de alguma coisa e tal, mas trabalha em outro cargo público. O sonho dele é ter um restaurante, beleza. Mas os boletos dele estão pagos lá com o cargo que ele tem. Obviamente, vai lá, trabalha as 8 horas por dia dele, não está ali no dia a dia, ali no caixa, ou pagando as contas, as pessoas fazem isso para ele, mas ele é um dos donos de um restaurante. Isso tem em diversos locais, sem problema. Você não está fazendo nada que seja contra o seu cargo.